Olá, pessoal! Vamos dar início ao nosso módulo para falar do OpenClaw. O OpenClaw é uma inteligência artificial agêntica. E o que quer dizer isso? O OpenClaw ele consegue executar ações que as ferramentas tradicionais ChatGPT, Claude e Gemini não conseguem. Basicamente, o OpenClaw ele fica hospedado no meu computador ou num servidor. Eu já adianto que eu recomendo que vocês hospedem ele no servidor, depois a gente vai falar isso por quê. E aí ele tem acesso aos meus arquivos, aos meus e-mails, ao meu navegador, ele tem acesso a uma infinidade de ferramentas e isso permite que ele execute tarefas. Você pode programar ele para ler teus e-mails durante a madrugada e no dia, na manhã, ele te dá um resumo de tudo o que aconteceu. Ele pode ler o teu X, pode ler teu Instagram, ele pode ver se alguém te manda uma mensagem no Instagram, ele pode responder mensagens do Instagram. Então, ele é uma inteligência artificial agêntica e ela tem sido muito útil na minha rotina, muito útil mesmo. A minha rotina mudou bastante depois que eu estou utilizando o OpenClaw. E nessa minha primeira aula, a gente vai falar sobre o que é o OpenClaw, como eu utilizo o OpenClaw, e nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como é que a gente instala o OpenClaw, como é que eu conecto ele no meu Instagram, como é que eu conecto ele no meu Gmail, como é que eu conecto ele, como é que eu faço para ter acesso, para liberar acesso a ele, aos arquivos do meu computador, e também várias dicas de segurança. Então vamos lá? Então aqui, ó, o OpenClaw arrasa para o status mais estrelado do GitHub, tá? O que é o GitHub? O GitHub é um site onde programadores podem armazenar os seus códigos e também compartilhar códigos. Então, geralmente, quando algum programador ele faz alguma coisa open source, que é de código aberto, ele compartilha esse código lá no GitHub e as pessoas começam a utilizar. E a pessoa que criou o OpenClaw compartilhou o código lá no GitHub e aí as pessoas começaram a utilizar. Olha só, o OpenClaw está na ascensão. Este agente de IA autônomo de código aberto superou este ano o Linux na tabela de classificação de estrela do GitHub. O projeto agora acumulou mais estrelas do que o React, a biblioteca JavaScript de código aberto usada para criar interfaces de usuários de aplicativos web. Tendo agora acumulado mais de 250 mil estrelas em apenas 4 meses, o OpenClaw é o projeto de software não agregador mais estrelado, ou seja, uma ferramenta que gera valor e conteúdo originais em vez de filtrar e exibir informações relevantes no GitHub, como relatado pela primeira vez por starstory.com. Aqui foi o site, tá? E aí, o que basicamente é o OpenClaw e por que ele muda o jogo, por assim dizer, tá? Então, o que é o OpenClaw e por que ele muda tudo? Tá? É um agente de inteligência artificial que trabalha para você com memória, autonomia e integrações reais, mesmo quando você não está lá. E esse material aqui, ele foi gerado pelo OpenClaw. Eu conversei com ele e falei, olha, sou professor, meu público, meus alunos são profissionais do direito e eu vou ministrar uma aula explicando o que é o OpenClaw, como eu utilizo na minha rotina, me gere um mockup no formato HTML. E ele me gerou esse site, obviamente que eu fui ajustando depois alguns pontos, mas ele facilitou muito a minha apresentação. Então, qual é o problema, por assim dizer, das inteligências artificiais tradicionais, tá? ChatGPT, Claude Gemini, são ferramentas poderosas, mas eles têm memória limitada, não tomam iniciativa e não se integram de verdade com o seu fluxo de trabalho. Elas respondem bem quando você pede, mas não trabalham por conta própria. O problema não é a inteligência artificial, o problema é que ela não age por você. Então, diferentemente aqui do OpenClaw, que ele tem acesso ao meu computador, o Cloud hoje na versão desktop ele também tem acesso ao meu computador, mas a forma que o OpenClaw acessa os meus arquivos, a forma com que eu me comunico com ele é bem diferente, tá? Para o Cloud ter acesso aos meus arquivos, a gente precisa baixar o aplicativo de desktop do Cloud, eu preciso estar no meu computador e abrir aquele desktop. Com o OpenClaw, vocês vão ver, a gente conversa com ele pelo WhatsApp e pelo Telegram. Então, eu tô às 10 horas da noite, preciso de alguma coisa, eu abro o meu Telegram, mando uma mensagem para ele e ele me responde. Eu não preciso ficar ligando o meu computador e facilita muito a interação. E também o grande ponto do OpenClaw, que a memória dele é muito boa, tá? Ele tem um arquivo, a gente vai ver depois, que na forma com que ele foi construído, ele permite ter uma memória de longo prazo muito grande. Então, de fato, ele sabe quem tu é, ele sabe o que tu está fazendo, ele acaba te conhecendo muito mais do que essas ferramentas tradicionais, tá? O que é o OpenClaw? Tá? É um agente de inteligência artificial que vive no seu servidor. Tá? Eu coloquei aqui no servidor porque o que eu fiz? E eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Eu aluguei uma máquina
uma máquina virtual, um servidor virtual, acho que é R$ 49,90. Depois eu vou mostrar para vocês como contrata esse servidor. E aí ele está lá nesse servidor e ele está rodando 24 horas, tá? E é bem interessante já adiantar para vocês que o OpenClaw, ele não é uma inteligência artificial. É como se ele fosse um cérebro, como se ele fosse um orquestrador. E aí tu conecta ele no ChatGPT, Claude, Gemini ou outras ferramentas de inteligência artificial. Então, o OpenClaw, tu não tem acesso a uma inteligência artificial, tu tem acesso a um cérebro que vai utilizar ChatGPT, Claude ou Gemini para trabalhar. E o OpenClaw, pessoal, ele é gratuito, tá? Ele é open source. O OpenClaw não é um chatbot, é uma plataforma de um agente que você instala no seu computador ou no servidor, conecta no Telegram e deixa funcionando. Pode conectar também no WhatsApp, mas é recomendado conectar no Telegram, tá? Ele tem memória, age de forma proativa e se integra com as suas ferramentas. Pense assim, é a diferença entre um recepcionista que você contrata por um dia e um assistente que trabalha com você há anos e lembra de tudo. E a memória dele, pessoal, é muito interessante, tá? Eu tenho todas as minhas aulas gravadas, transcritas. Eu tenho um arquivo no Word com toda a transcrição das minhas aulas. Então eu subi ela para o OpenClaw e falei, olha, essas daqui são as minhas aulas, analisa isso e sempre que tu for gerar algum post, que tu for gerar algum conteúdo, veja como eu falo, veja que pontos eu abordo. Então ele leva isso em consideração e tu vai conversando com ele. Na primeira interação ele pede, olha, quem eu sou, quem você é, me fale sobre você. E ele tem um arquivo de memória que é muito, muito persistente e é outra forma de trabalhar com essas ferramentas, tá? Olha, tem memória persistente, lembra de decisões, preferências, contextos, cada sessão continua de onde parou, ele age de forma proativa, ele não espera você pedir, ele monitora, executa tarefas agendadas e te avisa quando algo importa. Por exemplo, uma das minhas tarefas é o seguinte: ele está conectado no meu X, no meu Tweets e ele também está conectado no meu Reddit. Então, sempre que sai alguma notícia de tecnologia ou até mesmo de economia, política, que é muito relevante, ele me manda na hora. Então, ele está ali monitorando, saiu uma notícia de alto impacto, ele me manda aquela notícia, porque ele está lendo todas as minhas redes sociais e vendo o que acontece. Ele se integra com tudo, ele se integra com o meu e-mail, rede social, sistemas jurídicos, calendário, é tudo conectado, tá? Ele tem acesso a tudo. E o melhor de tudo, tá? Ele roda na minha máquina, então os dados ficam comigo, não vão para um servidor de terceiro sem você autorizar. Então, basicamente, ele é isso. E aí, qual é a diferença dele do OpenClaw para o ChatGPT Claude Gemini, tá? Memória entre as sessões. A memória nativa ela é limitada, a memória do ChatGPT. Você depende do que a ferramenta decide guardar. Tu até pode dar algumas sugestões de quem você é e tudo mais, mas tu não consegue ir aprimorando, por exemplo, a tua escrita e que a ferramenta conheça todas as decisões que tu tomou, como acontece no OpenClaw. Então, o OpenClaw, ele, olha, saiu essa notícia, eu sugiro que tu poste isso aqui no teu Instagram. Tá aqui o texto que eu te recomendo postar. Aí eu corrijo aquele texto e falo assim, olha o que eu corrigi e salva na tua memória. E aí tu sempre fala, eu sempre vou indo assim, ele me manda, eu corrijo e peço para ele salvar na memória e cada vez mais ele vai aprimorando, tá? Essa é a vantagem, tá? Ele tem uma memória permanente em arquivos. E aí tem um arquivo que é memory.md, tudo que ele acha que é relevante, ele salva lá, ou também tudo que eu peço. E eu consigo abrir esse arquivo e eu sei tudo que ele salvou de mim. Então eu consigo ver se tem algo errado e também eu consigo acrescentar várias coisas ali na memória dele, tá? Ele age sem você pedir, né? O ChatGPT Claude Gemini só responde quando perguntado. E o OpenClaw não, tá? Ele está 24 horas funcionando, ele está monitorando, ele está conversando contigo. Advogado, chegou, olha, eu quero sempre que chegar algum e-mail aqui de alguma publicação minha, eu quero que tu me mande uma mensagem aqui no Telegram. Ele vai ficar monitorando o teu e-mail, chegou essa mensagem, ele vai te mandar no Telegram, olha, chegou tal mensagem. Olha, hoje eu vou receber um e-mail do fulano de tal, monitora aí. Ele vai monitorar, ele vai dizer, olha, chegou o e-mail do fulano de tal e o e-mail diz isso. Aí tu responde, aí tu vai falar para ele, olha, responde dessa forma, me manda aqui uma minuta de uma resposta para eu aprovar. Ele vai fazer a resposta, tu aprova a resposta, ele manda o e-mail. Então ele é muito proativo, tá? Integrações com ferramentas, ChatGPT, Claude ou Gemini tem sim uma integração bem limitada. E o OpenClaw não, tá? Ele conecta Telegram, e-mail, Instagram, X, ele consegue ver todos os teus arquivos, tá? É impressionante, tá? A customização a gente já falou bastante, depois a gente vai falar sobre isso. Múltiplos agentes, tá? O que acontece? O que é a função de múltiplos agentes?
Isso aqui é bem importante. Por exemplo, no meu caso, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho hoje 4 agentes, tá? Quais são os meus 4 agentes? Depois eu vou falar isso aqui para vocês, tá? Por exemplo, tem o meu agente principal, que é o que eu converso, ele gerencia minhas redes sociais, ele faz pesquisa de notícias, ele faz automações. Então ele está lendo o meu Instagram, ele está lendo o meu Threads, ele está lendo o X, ele está lendo o Reddit, ele está lendo tudo para me trazer notícias de inteligência artificial. Esse é o meu primeiro agente. O meu segundo agente é o defensor digital. É o agente que eu utilizo para o meu trabalho. Pesquisa jurídica, tarefas jurídicas, minuta de peças, é o defensor digital. Esse o Jarvis é um projeto que eu estou fazendo de desenvolvimento de aplicativos para uso pessoal. O OpenClaw, uma vez na semana, ele vê a minha rotina e fala assim: olha, eu acho que um aplicativo assim ia fazer sentido para ti. E aí ele me sugere, e o Jarvis é o agente que constrói esse assistente. E eu tô com um experimento aqui. Eu criei um Instagram de drinks, e aí eu peço para esse meu agente aqui fazer 7 posts por dia de drinks. E aí eu tô testando e tá funcionando bem legal, tá? Ele não, eu quero que ele poste sem me avisar. Então todo dia lá ele posta 7 drinks, ele gera a imagem com inteligência. Na verdade, assim, ó, 4 posts são de imagem, 3 são de vídeo. E aí ele tá lá trabalhando e eu tô fazendo esse experimento aqui para ver como funciona, tá? Então tu consegue ter vários agentes. E aí o que muita gente tá, olha, eu tenho aqui 30 agentes trabalhando para mim. A gente tem que ter muito cuidado, porque se eu, por exemplo, nesse meu caso aqui, tá? Eu tenho um agente principal, que ele faz o quê? Ele gerencia a minha rede social, ele gerencia o X, o Threads e o Reddit. Se eu tivesse um agente para monitorar o X, outro para o Instagram e outro para o Reddit, eu ia ter um sério problema, porque esse meu agente ele não ia ter um contexto adequado. Por exemplo, o agente que vê o X, ele só ia ver o que está lá no X. O agente que vê o meu Instagram só ia saber o que está no meu Instagram. Então, é preferível tu ter um agente que faz várias atividades que são similares do que tu ter subagentes, porque ele vai ter um contexto melhor. Ah, mas os agentes poderiam conversar entre eles, poderiam, mas isso vai te fazer gastar muito o uso da tua inteligência artificial. Então, o limite de mensagens ali do chat GPT, do Claude, do Gemini, vai acabar mais rapidamente. Então, eu sempre digo para vocês, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Vocês têm visto muita coisa, talvez a gente, eu criei um sistema com 20 agentes, ele faz tudo para mim. Muito possivelmente não está adequado, tá? Quanto menos agentes, melhor. O negócio é tu ter agentes especializados. Por exemplo, um da minha parte educacional, outro parte do trabalho, outro parte do meu experimento e o outro parte, e a parte para desenvolver os aplicativos para mim, para uso pessoal. Então, a lógica de agentes que a gente vai ver é essa, tá, pessoal? Então, voltei aqui nessa questão de agentes. É, consegue fazer muita coisa, tá? E como é que funciona o OpenClaw, tá? É, o OpenClaw é controlado por arquivos de texto, tá? Cada arquivo tem um papel. O que o OpenClaw é formado? Ele tem um arquivo que é chamado de SOULMD, que é a personalidade do agente. É aqui que a gente vai definir o tom, estilo e limites. É aqui que você decide se ele é formal, direto, com humor e quais são as suas regras. Então, conforme a gente vai interagindo com esse assistente, ele vai atualizando esse arquivo dele, o Soul, e sempre que a gente for interagir com ele, ele vai ler esse arquivo e ele vai ter uma personalidade. Tem o outro arquivo que é o arquivo usermd, quem você é, nome, profissão, preferências, projetos. O agente lê isso toda a sessão para te conhecer antes de te responder. Então, além de eu definir a personalidade num arquivo, eu vou ter um outro arquivo que define quem eu sou. Também vou ter um arquivo que é o memória.md, que é a memória de longo prazo. Decisões importantes, lições aprendidas, contexto acumulado e atualizado automaticamente ao longo do tempo, tá? Então, basicamente, na parte de memória, a gente tem esses 3 arquivos. Um arquivo que vai definir a personalidade do agente, um que vai definir quem eu sou e outro da memória de longo prazo. E é por isso que vocês vão ver que o uso do OpenClaw ele acaba sendo muito personalizado. Hoje eu não mudo quase nada do que ele me sugere de texto para postar no meu Instagram, no meu X e no Threads. Então a gente consegue ter respostas muito melhores, tá? Aí ele tem um arquivo que é o agentes.md, que aqui é um arquivo que ficam quais são os meus agentes e como eles trabalham, tá? Como o agente deve se comportar, o que pode e o que não pode fazer, como organizar o trabalho. Então, esse aqui é o arquivo que fica os agentes. No meu caso, eu tenho 4 agentes já. Esse aqui é o arquivo que faz ele acordar a cada 30 minutos. Diário de atividades, tá? Todo dia ele tem um diário. Por exemplo, ontem ele
tem um arquivo que é a memória, tem o dia de ontem, tem tudo que ele fez, tá? Diário de atividades, registro diário do que aconteceu, o agente consulta os últimos dias para entender o contexto recente. Ele também tem um arquivo ToolsMD, que são das minhas configurações, senhas, nome das câmeras, enfim, né? Minhas configurações. E aqui são as skills, tá? Que são as habilidades. Ó, cada skill adiciona uma capacidade nova. Baixar processos do eProc, postar no Instagram e assim por diante. Por exemplo, olha, eu sou advogado, eu quero que você entre aqui no site do Diário Oficial. Todo dia você vai olhar às 5 da manhã e às 7 da manhã tu vai me dizer se tem alguma publicação nova. A gente vai construir uma skill para ele fazer isso. Por exemplo, eu construí uma skill para ele baixar processo no eProc. Então eu falo o seguinte, olha, preciso desse processo. Ele vai lá no eProc, baixa esse processo para mim e me envia no Telegram. A gente vai ver como é que constrói essas skills também, tá? E aí ele tem essa função da automação dele, que o nome disso é cron jobs. É o agente que nunca dorme, tá? Os cron jobs basicamente são as tarefas agendadas que o agente executa automaticamente, sem você precisar pedir, como um assistente que já sabe o que fazer. Aí, por exemplo, na minha rotina, tá? O que acontece, tá? Às 9 horas da manhã, a gente vai ver depois, ele faz um resumo. Eu vou pegar esse aqui que está mais detalhado, tá? O que ele faz para mim, tá? Não tem tudo aqui, mas eu dei uma boa resumida. Por exemplo, de madrugada, ele varre o Reddit, o X, o Hacker News e outras fontes. Ele coleta as principais notícias de inteligência artificial, economia e tech. Então, enquanto eu estou dormindo, ele está lendo ali, coletando notícias. Às 4 horas da manhã, ele faz a manutenção da memória, ele revisa os arquivos do dia anterior, atualiza a memória de longo prazo e descarta informações obsoletas. 7h30, ele me manda um resumo. Acordo com um resumo curado de tudo que aconteceu, mais uma ideia disruptiva de aplicativo. Então, ele vai, às 7h30 da manhã, ele vai me dar um resumo de tudo que aconteceu, que ele leu aqui, e também ele vai me dar uma ideia de um aplicativo que eu poderia criar para mim mesmo para melhorar a minha rotina. Às 8 horas da manhã, ele vai me dar um briefing das melhores notícias do TechMeme, filtrado e sem duplicada, só o que importa. O TechMeme é um site que eu gosto de ler aqui, que tem assim, as principais notícias de tecnologia estão aqui. Então é um site que tem muita notícia. Ele lê esse site para mim e me dá um resumo. Das 9 às 18, né? Eu tenho assistente ali meu que segue perfil no Instagram. Por exemplo, ele pega ali o meu Instagram em que eu divulgo as notícias, ele segue pessoas que são relevantes, ele gera conteúdo para as minhas redes sociais. Às 9 horas da manhã, ele me manda sempre, olha, eu te recomendo postar essas 5 notícias hoje aqui no teu... Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Às que horas ele me fez isso? Às 10 horas ele me faz isso. Olha, esses aqui são os posts que eu te recomendo, que na verdade já estão agendados, tá? Para o X e para o meu Tweets. Então, às 11 horas ele vai postar uma notícia, 12h30 ele vai postar outra, 14h30 outra, e 16 outra e 17 outra. Eu já configurei ele, porque eu já estou utilizando ele há um bom tempo, que ele simplesmente ele só me avisa o que ele vai postar. Eu não preciso mais aprovar nada. E aí ele me coloca aqui o que vai. Se eu não gosto, eu peço para mudar, mas ele já está totalmente automatizado, tá? E o que mais que ele faz isso? Aí tem aquele experimento que eu estou fazendo, tá? Eu criei um Instagram de drink só para ver o que acontece. E aí ele faz 7 posts por dia. Ele gera fotos e vídeos com IA e publica no Instagram e no Threads, está lá funcionando. E à noite ele verifica tudo o que aconteceu, tá? Tem mais coisas, mas esse é um bom resumo do que ele faz para mim. Então, né, ele tem a minha rotina, e a grande ponta aqui, a privacidade, tá? Então, como ele é uma ferramenta que ele roda ali no meu servidor, a questão de proteção de dados é muito mais interessante, tá? Casos práticos para o profissional do direito, download de processos, manda o número do processo e ele manda pelo Telegram. Então, olha, preciso do processo número tal, em questão de 5 minutos, eu mando para ele, ele acessa o eProc e ele me manda o processo lá no meu Telegram. Ele me minuta peças processuais, porque ele tem um contexto melhor. Todo dia ele me manda notícias de inteligência artificial com foco jurídico, regulação, decisões, mercado no meu Telegram. Ele gera o conteúdo para as minhas redes sociais. Ele tem um agente jurídico isolado, que é só para assuntos da Defensoria Pública, ou pode ser do escritório de vocês. E eu também consigo falar com áudio, tá? E aqui de novo, tá? Como eu uso o OpenClaw no meu dia a dia. Ele posta conteúdo diário no Instagram e no meu Tweets. Ele agenda os meus posts. Ele posta no LinkedIn 3 vezes por semana. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira ele me manda um artigo. Olha, esse aqui é a minha sugestão para te postar no LinkedIn. Eu corrijo e aí ele posta, tá? No LinkedIn eu não automatizei.
ele gera o meu carrossel semanal ali para postar no meu Instagram de notícias, ele curte posts de seguidores do meu Instagram para gerar engajamento, geração de processos, e ele está integrado aqui no Cloud para gerar minutas de peças processuais. Basicamente, ele tem 44 atividades, eu tenho 3 agentes em paralelo e ele está rodando num servidor, tá, pessoal? Por que é bom tu fazer ele com que ele rode no servidor? Primeiro, tu não precisa deixar o teu computador ligado, tá? Então tá lá no servidor, R$ 49,90 por mês. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como instala, como constrói uma skill, como conecta ele no Google, como faz tudo. Eu vou mostrar tudo para vocês passo a passo. Então ele está num VPS, porque se eu colocar ele no meu computador, ele vai ter acesso a toda a minha máquina e aí ele pode cometer ações que eu não vou conseguir desfazer e pode ser muito complicado, tá? Então aqui como instalar e rodar, tem aqui, depois a gente vai ver como é que faz tudo isso, tá? Então eu pedi para ele me gerar também aqui, tá? Quais são os meus agentes? Ele me disse que eu estou economizando mais ou menos umas 14 horas por semana, tenho 4 agentes que executam 37 tarefas, e o que é bem interessante, tá, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o OpenClaw, que é a minha máquina virtual, então eu tenho o meu agente 01, que fala comigo, que gerencia minhas redes sociais, faz pesquisa de inteligência artificial, faz as automações, Defensor Digital para o meu trabalho, o Jarvis para construir aplicativos para meu uso pessoal e do meu experimento. E aí, pessoal, eu tenho lá no Telegram, eu tenho aqui no meu Telegram com ele, eu tenho um grupo com ele. E esse grupo é dividido por tópicos. Então, por exemplo, eu tenho o tópico geral, eu tenho o tópico que eu converso com ele sobre o meu Instagram, sobre o Instagram que eu leio notícias, que eu converso com ele sobre o meu X. Esse é um X que eu criei para ele ler notícias. Eu criei um X e falei para ele o seguinte: olha, esse aqui é X é o Twitter, né? Antigo Twitter. Então, olha, eu criei um Twitter para ele, falei, adicionei ali umas 50 pessoas e falei para ele, olha, todo dia tu lê tudo que acontece aqui, adiciona 20 pessoas e me mantém informado do que está acontecendo. Ele faz isso, ele tem acesso ao meu LinkedIn, Defensoria Pública, a questão do Drink e a questão do Jarvis, tá? Aqui tem o que ele faz, né? Durante a madrugada, isso que eu já mostrei para vocês antes, tá? Que ele, acho que foi aqui que eu mostrei, bom, aqui ficou mais detalhado, tá? Ele leu Reddit, ele leu X, ele leu o site do Hacker News e também a web por notícias de inteligência artificial, economia e tech. Às 7h30 ele me dá um resumo, ele segue perfis, ele me dá ideias de inteligência artificial. E no que ele está conectado, tá, pessoal? Ele está conectado no meu Instagram, que permite que ele poste, que ele publique stories, que ele curta e também que ele responda a pessoas. Ele está integrado no meu X, no meu Tweets, no meu LinkedIn, no meu Telegram, no meu Gmail, no meu Google Calendário, no meu GitHub. Ele tem um Chrome só dele, que é o navegador. Ele está integrado lá no Gemini para gerar imagens. Ele está integrado no Kling, que é para gerar vídeos de inteligência artificial. E ele está integrado aqui no Brave Search, que é uma forma de ele pesquisar conteúdo na internet de uma forma mais rápida, de uma forma que economize tokens. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz todas essas integrações aqui. Depois que tu pega a lógica, e vocês vão ver nas aulas que vai ser algo simples, tá? Então, basicamente, pessoal, o OpenClaw, ele é isso, tá? Ele é um agente de inteligência artificial. E o que é bem interessante, tá? Que quem criou o OpenClaw, Peter Steinberger, ele foi contratado pela OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então, esse modelo de agentes que a gente está vendo, a gente começou lá com o ChatGPT, não tinha nem os nossos assistentes, né? Toda vez eu precisava digitar o meu prompt, toda vez que eu fosse fazer uma réplica, eu precisava digitar aquele modelo, aquele prompt daquela réplica. Depois a gente vem para a era dos assistentes. Então eu crio o meu assistente de réplica, eu envio o meu processo e ele me faz a minuta da peça. E agora a gente está vindo aqui para a era dos agentes, que a gente consegue automatizar tarefas que vão ajudar bastante na nossa rotina, tá? Como a minha rotina tem bastante coisa de educação, coisa de inteligência artificial, eu adaptei ele para minha rotina. Pô, sou advogado e quero adaptar ele para a rotina do meu escritório. Tu consegue tranquilamente, tá? A gente vai ver nas próximas aulas que vocês conseguem adaptar para qualquer tipo de rotina. Juiz, promotor, defensor, advogado, assessor, vocês conseguem deixar ele como um assistente de vocês e um assistente que ele entende o contexto de uma forma muito, muito profunda. Ele sabe tudo o que aconteceu, ele sabe quais foram as decisões que tu tomou e o mais interessante, a gente consegue abrir esses arquivos aqui, tá? Eu consigo abrir o arquivo soul, eu consigo abrir o arquivo user, consigo abrir o arquivo memory e eu consigo ver o que está lá dentro. Então, por exemplo, olha,
eu abri aqui a memória e ele esqueceu de salvar alguma coisa. Eu vou colocar isso lá e também vou falar para ele, olha, você esqueceu de salvar isso, cuide isso. Aí ele vai salvar na memória que ele precisa cuidar esse tipo de fato, tá? Então é bem interessante utilizar o OpenClaw, mudou bastante a minha rotina. E lembrando, tá, pessoal, ele não é uma inteligência artificial, ele é um cérebro que tu vai conectar ele no chat GPT, Claude ou Gemini. Tem outras inteligências artificiais e depois eu vou mostrar para vocês qual eu recomendo que vocês conectem, como é que a gente instala e tudo mais. Então essa aula aqui foi basicamente para a gente pegar aqui um contexto do OpenClaw. Vou pegar aqui o OpenClaw. Então, basicamente, tu consegue criar agentes para cada tipo de tarefa específica. Ele vai executando tarefas, porque ele tem acesso a tudo que tu liberar. Se eu não instalo na minha máquina, eu instalei ele num servidor virtual e aí eu liberei. Olha, eu quero que tu tenha acesso a essas pastas do Google Drive, a esse e-mail, a essas senhas. Então, eu consigo limitar bem o que ele está tendo acesso ou não. E se ele executar um comando de alguma forma equivocada, eu não vou acabar sendo prejudicado. Então, pessoal, basicamente sobre o OpenClaw é isso. Nas próximas aulas agora a gente vai ver como que eu contrato um servidor, que servidor eu contrato. A gente vai passo a passo, tá? Eu vou contratar um servidor com vocês, eu vou instalar o OpenClaw lá, vou conectar ele no Telegram, vou mostrar para vocês como é que vocês acessam esse também o OpenClaw no navegador de vocês. Como é que a gente cria skill, como é que eu crio essa habilidade de baixar processo no eProc, como é que eu crio essa habilidade de consultar processo no eProc, como é que eu conecto ele no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu X, no meu Threads. Eu vou mostrar tudo isso para vocês e a gente vai indo com bastante calma, mas vai ser bem interessante, pessoal. Essa fase da inteligência artificial agêntica, quem entrar antes nela, eu acho que vai ter uma grande vantagem competitiva e a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bem?